Saudações, eu sou o Clélio Gomes, consultor jurídico da Abrafesc, do Sinfac São Paulo, e nós estamos aqui no Fomento 360, um podcast da Abrafesc do Sinfac São Paulo, com um convidado muito especial, que é o deputado federal Luiz Gastão, que vai se apresentar agora. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer meu estar aqui hoje, participando desse evento aqui com vocês. E sou deputado federal pelo estado do Ceará, primeiro mandato no PSD, e tenho buscado fazer com que... Sou presidente da Federação do Comércio do Estado já há alguns anos, então tenho sempre defendido a livre iniciativa, defendendo o empreendedorismo e, acima de tudo, a competição justa entre as empresas. Bacana. Nós tivemos a oportunidade de discutir bastante no simpósio da Abrafesc do Sinfac São Paulo sobre a reforma tributária, né, que é um tema que está hoje já aprovado na Câmara dos Deputados, em julho, e agora está em debate no Senado Federal, para entrar em debate no Senado Federal. Então eu gostaria, deputado, que o senhor fizesse um comentário sobre a linha mestra dessa reforma tributária, né? Para daí a gente passar para alguns pontos específicos do nosso segmento. Bom, a linha mestra da reforma sempre foi buscar, como eu coloquei, e o governo, nós aprovamos a PEC, e a partir da PEC, que é o balizador da relação, o governo passou 6 meses discutindo e mandou para o Congresso Nacional a regulamentação para a implementação dessa tributação sobre o consumo. Então nós nos debruçamos sobre essa regulamentação que o governo mandou e tivemos sempre uma preocupação: eliminar o máximo possível a interferência do fisco e deixar brechas para que, através de uma portaria, ou não tivesse clareza de que fosse isso, ou que fosse aprovado. E que as empresas tivessem uma competição justa. E que a relação empresa-fisco também fosse uma relação mais equilibrada, fazendo com que o fisco também tivesse obrigações com o contribuinte, com a empresa, para que ele pudesse, dentro disso, poder cobrar o imposto justo, mas também poder dar as informações devidas com relação a isso. A base da tributação ela muda, o imposto deixa de ser, principalmente com relação ao ICMS, que você ficava com a parte do ICMS de quem vende e outra parte para o estado de origem dele. A tributação passa a ser 100% no local da compra, ou seja, quem compra o imposto paga o imposto. Muda, inclusive, um conceito grande de quando você vende, você embutia o preço do imposto dentro da sua nota fiscal, e o consumidor e quem comprava nunca sabia ao certo quanto ele estava pagando de imposto por aquela mercadoria ou pelo serviço que estava contratando. A partir da nova regra, a empresa vai emitir a nota fiscal e, depois do valor dos seus insumos, ela vai cobrar o imposto, que quem vai pagar o imposto é quem consome. Então, além do imposto ficar no estado de origem ou na cidade de origem de quem está contratando o serviço ou comprando o bem, esse imposto ele será pago por quem está comprando. Então, quem está comprando poderá pagar diretamente o imposto e, ao mesmo tempo que ele paga aquele imposto, ele vai se creditar daquele imposto, e na venda que ele for fazer para terceiros, ele vai vender, e quando ele vender, no caso de quem está no meio da cadeia, uma empresa de comércio, que ela compra da indústria e vende para o consumidor final, então, ao consumidor final pagar aquele imposto, ela vai ter um sistema de aprimoramento em que ela vai ter o crédito de forma imediata. Então, isso busca fazer com que o custo do imposto não seja carregado na mercadoria, não seja carregado no serviço, e o consumidor saiba quanto ele está pagando pelo bem ou pelo serviço que ele está comprando. O deputado mencionou a PEC e eu gostaria só de pontuar que a PEC que o senhor mencionou é a emenda constitucional 132. Sim. Né? Essa emenda constitucional, ela trouxe uma alteração importante para a Constituição, que foi, no nosso segmento especificamente, deputado, conceituar o gênero serviços financeiros.
E quando a emenda constitucional conceitua, né, os serviços financeiros, ela conceitua e coloca dentro desse conceito genérico todas as atividades do mercado financeiro. Entre elas, os bancos, né, entre elas, a securitização e a fatorização, as empresas de fomento. Então, essa também, deputado, é uma linha, e aí vai também uma pergunta, né? Essa também, um pedido de comentário, essa também é uma linha do projeto de lei 68, que é a equidade, a igualdade entre todas as atividades para efeitos de tributação, não é isso? Sem dúvida, Cleber. O PL, ele estabeleceu as regras da nova tributação. E o PL 68, ele vai fazer com que essas regras que foram aprovadas na PEC se tornem o dia a dia das pessoas e desse consumo, e que a Receita faça a cobrança dos impostos, acompanhe essa cobrança dos impostos. Por isso, a importância nessa regulamentação de nós buscarmos simplificar. Nós acabamos com muitos dos impostos que foram colocados, que não são impostos, são aquelas cobranças subsidiárias de insumos, de informação, então nós tiramos tudo que foi possível que não era imposto dentro do processo. Simplificamos o texto para que tivesse clareza e deixasse o mínimo possível para que o secretário de plantão, ou o pessoa de plantão, possa emitir uma portaria e tudo para esclarecer essas dúvidas. Então, a nossa busca foi justamente de enxugar ao máximo o projeto, tirando todas essas informações acessórias, essas coisas, para que você pudesse ter clareza com relação ao imposto e fosse bem claro com relação a isso. E essa posição também com relação aos serviços financeiros das suas diversas formas, mas que no final das contas ele vai servir justamente para a indução do setor produtivo como um todo, gerando capital e gerando financiamento e também compra e venda de ativos para facilitar a circulação de mercadorias e de capital para o fomento das empresas. Nós vimos também como uma forma de buscar minorar toda a tributação sobre o capital, deixando que a tributação fosse exclusiva sobre os serviços prestados, para não onerar ainda mais o custo do dinheiro ou o custo do fomento para as empresas. Perfeito. Para nós da atividade, esse gênero serviços financeiros e essa equidade é um princípio importante, né? E não só para verificar que o projeto de lei 68 ele está igualando todas as atividades financeiras para efeitos da incidência dos tributos, né? Isso é uma linha mestra, a equidade é uma linha mestra do PL, né, da reforma tributária. Uhum. Mas a cargo disso também, tem algumas reivindicações do nosso segmento, deputado, que vão de encontro, não vão de encontro porque não são contra, mas vão aí a reboque dessa equidade. Então veja, se nós temos um gênero, serviços financeiros, né, definido lá pela emenda constitucional 132, e esse gênero será tributado pela CBS e pelo IBS em igualdade de alíquota. Não vai ter uma diferença nas alíquotas mais de CBS para factoring, securitizadoras e empresas simples de crédito. Mas nós temos alguns pleitos, dentre eles, um primeiro pleito que é, assim como os bancos, né, o nosso segmento também pleiteia a exclusão da base de cálculo do tributo daqueles juros sobre o capital próprio. Então esse é um pleito do nosso segmento, né? Junto desse pleito, a gente também tem um outro pleito que efetivamente recolher o tributo no regime de competência e não de forma antecipada. Então esses são dois pleitos importantes e que vêm junto desse conceito de equidade, né? Olha, sem dúvida. Primeiro, com relação ao fluxo de caixa
e a cobrança no ato do coisa, nós discutimos, inclusive, o pagamento desses impostos de acordo com as prestações que forem pagas. Porque você vai antecipar, não tem por que você antecipar o imposto, porque você vai aumentar o custo do valor do dinheiro na própria operação. Você vai cobrar juros sobre juros, para você poder trazer a tempo presente o valor do pagamento do imposto, você vai se apropriar dele quando o fato gerador é no pagamento da prestação. Exato. E não na obtenção do crédito. Então, isso aí, se não ficou tão claro, o Senado poderá modificar e com certeza terá a aprovação nossa da Câmara, porque nós temos buscado discutir com o Senado esse ponto seguinte: as modificações que estão sendo feitas no Senado para trazer mais clareza ao texto, para fortalecer essa relação das entidades, dos setores econômicos, da competitividade justa, há um entendimento nosso de que nós queremos manter e deveremos manter. Se o Senado for mudar e for trazer algum embaraço maior, aí nós poderemos rejeitar e manter o texto da Câmara, porque a palavra final vai ser da Câmara. Então, nós estamos aguardando, estamos acompanhando isso. Então, com relação a isso, há um entendimento muito claro. Com relação aos juros de capital Só próprio, uma parte, deputado. Isso porque o PL, já aprovado na Câmara, ele está no Senado. Em sofrendo alterações no Senado, ele volta para a Câmara para votarem pontualmente aquelas alterações. É isso mesmo. o que não foi, a Câmara não poderá modificar o texto que a própria Câmara aprovou. Sim. O texto que foi modificado pelo Senado, ele retorna à Câmara e a Câmara poderá acolher aquele texto e aprovar o texto do Senado ou rejeitar o texto do Senado e manter o texto da Câmara. A palavra final neste PL será da Câmara. Exato. Então, esse processo volta para a Câmara. Perfeito. Então, nós temos esse entendimento, estamos já discutindo isso para que essas modificações possam ser modificações para aperfeiçoar e melhorar o projeto e dar mais segurança jurídica e mais uma competitividade mais justa entre as empresas. Perfeitamente. Temos aí mais um pleito, né, que é relativo a uma empresa que essencialmente uma empresa muito pequena, que é a empresa Simples de Crédito. É uma empresa que participa do nosso segmento, né, porque ela também faz o fomento, ela faz desconto, empréstimo e financiamento autorizada pela Lei Complementar 167 de 2019. E essa empresa Simples de Crédito, ela ainda tem hoje uma tributação diferenciada em relação a PIS/COFINS. Então, das nossas estruturas, ela é a que paga o menor PIS/COFINS, de 3,65. No PLP 68, ela está sendo igualada às estruturas maiores. Então, nesse nivelamento, a empresa Simples de Crédito, ela sai perdendo, né? Então, um pleito que é daqui da ordem do dia do Sinfac São Paulo e da Abrafesc é de inclusão, né? A possibilidade de inclusão da empresa Simples de Crédito, e veja que o nome dela tem um simples no meio, né? Não à toa o nosso pleito é de inclusão no regime do Simples Nacional, né? Então, qual a sua visão sobre isso, deputado? Olha, Clédio, a gente tem que tomar cuidado com relação a essa questão da Simples e do custo que se tem. Primeiro pelo seguinte: hoje o tributo é da empresa que presta o serviço. Então, vamos supor que você tem uma empresa do Simples e essa empresa do Simples, ela em vez de pagar uma alíquota, vamos chutar aqui uma alíquota de 26%, ela vai pagar uma alíquota de 10%. Só que ela não vai pagar nem o 10 nem o 26%. Quem vai pagar a alíquota no imposto é quem tomou o crédito. É o tomador do crédito que vai pegar. Só que o tomador do crédito, ao pagar esses 26%, ele vai se creditar desses 26%. E ele vai receber esses 36% no próximo 30 dias. Da mesma forma que se ele se creditar de 10%, ele só vai se creditar de 10%. Então, o valor do imposto que ele vai pagar pela operação é nula, porque ele vai receber esse crédito de imediato, ele vai retornar para ele. Então, não vai ter uma efetividade para a empresa do Simples ter uma alíquota diferenciada.
porque essa alíquota ela vai gerar crédito para quem tomou o serviço. Entendi. E hoje a empresa do Simples, e aí eu acho inclusive é um erro dentro do processo, e talvez o Senado poderia estar verificando isso, é de que, no caso da empresa do Simples, ela, ao comprar o serviço, ela não se apropria do crédito do que comprou. Verdade. Então ela acaba saindo numa Desvantagem. desvantagem competitiva Sim. em relação à empresa não do Simples. O que eu acho que nós temos que ver é, a partir do momento que você se vê isso, de que forma nós podemos ter alíquotas diferenciadas para empresas menores, e aí no imposto sobre a renda, tá certo? Que deverá ser encaminhado pelo governo agora. Eu, inclusive, fui autor de uma emenda buscando fazer que para que essas empresas do Simples, e não só empresas do Simples, as empresas que têm uma grande insumos como mão de obra, o fator da mão de obra nós não poderíamos fazer. Assim, por exemplo, uma empresa do Simples, normalmente uma empresa do Simples, ela vai ter um custo de folha de pagamento maior do que 40%, 60% do faturamento dela. E a nossa ideia era de que esse percentual não pudesse ter de crédito dessa folha para diminuir a base de cálculo dela. Sim. E aí sim ela teria uma competitividade maior. Mas ficou para ser discutido no imposto sobre a renda, porque essas empresas têm, além da folha de pagamento, pagamentos previdenciários, que impactam muito nas empresas de serviço como um todo. São os grandes insumos que se tem com relação às empresas de serviço. Perfeito. E um último assunto relacionado ao nosso segmento, deputado, é o assunto dos FDICs, dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, né? No dia 4 de julho, o texto original do PLP 68 incluiu lá no artigo 190 todos os FDICs, sem exceção. Então não havia nenhuma exceção, todos os FDICs iriam pagar, seriam sujeitos passivos da CBS. E aí nós começamos um movimento, né, que foi o movimento que a gente chamou, o Hamilton encabeçou esse movimento, que era os FDICs fora do artigo 190. Tivemos a oportunidade de apresentar, de redigir e apresentar uma emenda que ela tomou o número 124, ela foi protocolada pelo deputado Eros Biondini, conseguiu 239 no boletim da casa, 239 assinaturas, e ela foi incorporada ao texto do artigo 190, excluindo os FDICs enquadrados como entidade de investimento. Uhum. Né? E, da nossa parte, a gente fica apreensivo, né? Se o Senado vai manter. Se o Senado vai manter. Então, olha, mas o nosso entendimento é que se o Senado mudar, sim, o que vai prejudicar as empresas, nós vamos derrubar na Câmara e vamos manter o texto da Câmara. perfeito. Então, com relação à nossa posição, a minha posição pessoal, vocês podem estar certos de que eu vou defender a manutenção do texto da Câmara nesse caso. Perfeito, perfeito. Te agradeço muito a oportunidade de debater temas de suma importância e da ordem do dia. Mas uma última consulta, deputado. Lá de dentro, o senhor acredita que esse texto é votado esse ano ainda, de 2024, ou nós podemos esperar para 2025? Como é que... Porque a movimentação é complexa. O Senado precisa votar, a Câmara precisa rever a votação do Senado e ele precisa ir à sanção presidencial. De dentro do órgão, do parlamento, como é que é essa movimentação, deputado? Olha, a gente pode esperar. Primeiro, eu queria parabenizar, inclusive, o deputado Eros Biondini pela emenda que foi aprovada, e é um deputado com atuação muito forte também dentro dessas ações. E o nosso entendimento é que vota sim esse ano. Até porque o Senado está em regime que, se não votar na próxima semana, eu acredito que vota ainda dentro do mês de novembro. E quando ele retornar para a Câmara, nós já estamos com o grupo de trabalho que já trabalhou na reforma, já acompanhando essa votação do Senado, e eu acredito que nós teremos um entendimento, e aí a votação será: se mantém ou tira o texto. É uma coisa mais simples, mais rápida e mais objetiva. Não há tanta alteração, não há mais discussão
de modificação de texto. Sim. A discussão é mantém o texto do Senado ou mantém o texto da Câmara. Então são votações que você tem condição de fazer de forma rápida e objetiva. E eu acredito que nós vamos fazer essa votação ainda esse ano e, se Deus quiser, ainda será sancionado esse ano. Muito obrigado, deputado. Obrigado a todos que estão presentes aí, ouvintes, e um grande abraço. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Forte abraço.